Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pode dizer que estamos no ar. Se você está nos vendo no YouTube, já clica aí em seguir, ativa as notificações. Tá na TV Diário? Muito bom dia pra você. Seja bem-vindo ao nosso podcast, né não, amiga Lívia Baral? É isso mesmo, Alana Araújo. Muito bom estar com vocês aqui novamente no nosso programa, onde nós falamos muito, vocês sabem, vocês que acompanham a gente. E hoje o conteúdo tá de qualidade, assim, impressionante. Sabe por quê? Vamos falar sobre marketing, minha gente. E com uma pessoa que trabalha apenas 13 anos. Estou falando de 13 anos de marketing, tá? Uma área que é relativamente nova. E ela sabe de tudo, entende de tudo. Assim, desde... Você sabe o que é funil? Você sabe o que é mentoria? Você sabe o que é marketing de guerrilha? Bom, então hoje você vai saber, vai conhecer um pouco mais desse universo. Vamos também pegar ali algumas curiosidades. Estou falando dela, de Patrícia Mirza, que está aqui com a gente. Oh, muito obrigada, amiga. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito feliz. Livinha, vocês todas são muito queridas. Livinha já é minha amiga de longa data, né? Verdade. A gente já se conhece há muito tempo. Então, realmente, é muito bom poder estar aqui dividindo, compartilhando coisas que possam ser multiplicadas, né? Para quem está escutando também, porque tudo é aprendizado. Exato. Pois é. Como ela falou, a gente já se conhece há um tempo. E eu acompanho e admiro essa trajetória da Patrícia, que veio aqui, né, do Ceará e já está mundo afora, clientes internacionais. Vamos falar também desse tapete de Cannes, que eu sei que ela teve uma boa participação. Agora, fala pra gente como é que foi essa tua caminhada. Como é que você chegou em Cannes? Já em Cannes? Não, eu quero falar assim, como é que você chegou fora do Brasil? Já vai entregar o ouro? Então, na verdade, eu trabalho com marketing realmente, como você bem disse, há 13 anos. E eu tenho 11 anos de digital, né? E eu comecei, na verdade, no marketing mesmo, na panfletagem. Eu comecei querendo ganhar dinheiro de alguma forma. Eu tenho um TDAH, né? Como vocês bem sabem. Tenho um TDAH e dislexia, então eu cresci com essa sensação e essa crença limitante, achando que eu não ia dar pra nada. Explica só um pouquinho do que é o TDAH, né? De cara, joga para as Então, pessoas. TDAH é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E aí eu fui, né... Como é que a gente pode falar isso? Abençoada, hoje eu digo, com esse transtorno cognitivo, né? Eu sou neurotípica e é combinado o meu transtorno. Então, eu sou apavorada nas minhas calcinhas de renda mesmo. Eu sou sempre apavorada. Então, eu tenho um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e também tenho dislexia. Porém, na minha infância, eu não sabia. Não tinha noção disso. Então, sempre fui muito agitada, hiperativa. Era só a menina danada. Não, né? danada de você não querer nem chegar perto. Porque eu não conseguia e eu sofria muito com isso. Porque minha mente, ela ainda é um pouco apavorada, mas ela era muito. E eu não conseguia entender. Eu percebi que eu era diferente dos demais. Eu tinha dificuldade de expressar o que eu aprendia. Eu hoje entendo. Antes eu achava que eu tinha dificuldade de aprender. Na verdade, eu tinha dificuldade de expressar o que eu aprendia diante, né, do padrão normal educativo. Então, eu reprovava. Eu sempre ficava de recuperação. Eu não era uma pessoa muito aceita. Falava demais. Falo demais. Então, sempre foi algo que foi me podando a vida toda. As pessoas não queriam ser minhas amigas, porque eu falava demais. Eu não tinha filtro. Eu até estava comentando com vocês, né, nos bastidores, que minha mente é tão acelerada, e na época era tão acelerada, que eu falava e eu gaguejava, porque eu não conseguia acompanhar. A tua fala não acompanhava o teu raciocínio. Não acompanhava. E eu não tinha, sempre tive dificuldade de dormir, de fazer prova. Eu, disléxica também, não tinha, né, uma facilidade na escrita e na leitura. Então, minha comunicação, inclusive, demorou a se desenvolver de forma efetiva. Então, eu sempre fui um pouco excluída. Bem excluída. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação. Mas eu tinha uma coisa clara, que era... Eu não vou dar pra nada, eu não vou servir pra nada, eu não vou conseguir passar de ano. Meu pai, né, veio de uma família simples, do Ceará, aqui de Fortaleza. E cresci, como eu já falei, né, no sertão, então eu conheço mesmo, minha família é muito simples. Mas eu sempre tive de tudo relacionado a amor, né? Porém, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que exige certas coisas, né? Eu tenho 31 anos... Graças a Deus, né? Nos 30. E então eu entendia que a minha família ainda não tinha essa noção. Eu nem sabia que eu tinha TDAH. Imagine meu pai. É fuleiragem. Ele falava assim: você é menina nada, merece umas peias. Apanhava, ajoelhava no milho. Meu castigo era assim. Então, eu cresci com essa sensação de que eu precisava dar um jeito. Muita gente romantiza um pouco o empreendedorismo, sabe? E eu sempre digo que eu não empreendi por amor.
eu empreendi porque eu não tinha opção. Necessidade. Por necessidade. Eu sabia que, eu não vou passar no vestibular, eu não vou entrar na faculdade, eu vou ser a decepção da minha família. Eu preciso arrumar uma forma de conseguir me manter, de viver, né? E então, foi quando eu comecei a empreender sem saber que eu tava empreendendo. Desde criança, vendendo calcinha de renda, que eu usei esse bordão, que eu ficava apavorada das minhas calcinhas de renda, porque eu vendia calcinha de renda. Então, eu ia do colégio, tinha, sei lá, 10 anos, eu economizava o dinheiro de ônibus, de Topic, que eu pegava a 03, viu? Lá, a 03, ali na Palpina, que meu pai ali no Passul, divisa ali com a Messejana. Sim. E aí, eu ia de 03 pro patronato, eu estudava no patronato, Padre Luiz Barbosa Moreira. E aí, da minha casa pro patronato, dava pra eu ir andando, mas era bem longe, eu era muito nova, então eu ia de 03, que era um caminho só, né? Descia ali. Uma reta. E aí eu economizava o dinheiro. E quem conhece aqui, que é cearense mesmo, sabe que no patronato ao redor tem a Feira da Messejana. O que eu fazia? Eu tinha ódio. Lívia, meus peitos não nascia. Não nascia. E eu tinha raiva, porque eu já era meia gaga, disléxica, né? Ave Maria. Eu era, assim, repetente, né? Tipo assim, a pessoa que ficava de recuperação nota vermelha, menino do céu. Era, assim, lindo. Parecia que era o dia dos namorados, meu boletim. E eu ainda não tinha peito. E todas as minhas amigas tinham peito. E eu não tinha. E eu comecei a ficar muito mal com esse negócio de eu não ter peito. Até que um dia, marqueteira como era, como sou, cheguei indo pro colégio, esperando o meu pai nesse dia me buscar. Eu não lembro, e tinha a Feira da Messejana. E eu gostava de sair pra andar na Feira da Messejana. Porque tinha umas bancas antigamente, na minha época, que era o quê? Vendia a calcinha junto com a manga. E com o caju, entendeu? Era assim. Você já foi na Feira da Messejana? Vão, agora tá organizado. Agora tá bom. E aí eu adorava ver aquelas coisas, e tinham várias roupas e tal. E eu perguntava os preços, não tinha dinheiro pra comprar. E minha mãe gostava de ir na feira, que a cada 3 meses, minha mãe, cada 3 meses, minha mãe ia na Feira da Messejana no domingo de manhã, que tava assim, easy, bem tranquilo, comprar coisa, calcinha, essas coisas. E aí nisso eu entendi que tinha uma mulher lá que vendia calcinha. Aí eu fui perguntar pra ela quanto era a calcinha. Eram umas calcinhas de renda, aquelas renda que fede. Meu Deus do céu. Ah, mas eu amava, era lindo. Na minha cabeça, né, eu tipo assim, mas depois fedia um pouco. Eu não sei, você já prestou atenção que essas rendas, elas fedem? Tem uns tecidos que fedem. Eu também, tô tentando aqui. Não achei a renda fedida ainda. Eu acho que era porque elas ficavam junto com as frutas. Talvez. Aí Pensando sim. bem, né? Né? Enfim. Vamos seguir. Memórias afetivas. Como é? Olfativas. Memórias olfativas. É. Lembrei do cheiro da calcinha de renda. Mas ela tava limpa e ela tava lá com as frutas, entendeu? Então eu acho que devia ser o cheiro das frutas. O que aconteceu? Eu peguei e... Quanto que é? Conjuntinho de renda. Aí a mulher falou, R$15. Eu falei, R$15? Gente, R$15 é quantos dias sem ir pra escola de Topic? Fiz as contas. Comecei a ir pra escola sem ser de Topic, a pé. Fingia que ia, porque eu pegava o dinheiro da minha mãe e do meu pai, que me dava da condição. E fui economizando até que eu comprei essa calcinha, esse sutiã. Disse assim, minha senhora. Um par. E aí eu comprei esse conjunto, um par. E eu falei, vou vender, porque as minhas estão tudo com peito. Aí eu fiquei me sentindo mal, mas eu não tenho peito, né? Eu disse assim, ai não, vou parar ainda. Que se eu não tenho peito e vou estar usando o sutiã, elas vão ter que ter também. Aí eu usei, peguei o sutiã, botei o sutiã. Primeira vez que eu usei o sutiã, me senti assim, ai meu Deus, uma mulher de 10 anos. E aí eu fui pro colégio. Lindamente, na hora do intervalo, todo mundo no banheiro. Quando bate assim, que termina o intervalo, todo mundo vai pro banheiro, né? As meninas. Aí eu, linda, no banheiro lá, peguei. Mulher, os meninos tudo falando que tu tá mostrando teus peitos. Mulher, vocês não têm vergonha, não, de ficar assim, afada. Vocês já perceberam, não, que os seios de vocês estão crescendo? Todo mundo, dá pra ver, tá quase transparente, mulher. Eu que não tenho peito, uso sutiã. E vocês, a mãe de vocês, não compraram sutiã pra vocês ainda. Como é que pode uma coisa dessa? Mulher, no... Ai, elas começaram a... Eu, né, mostrei uma coisa que elas nem percebiam. Sim. E elas começaram a ficar envergonhadas. Então elas... E como foi que tu comprou? Minha mãe vende sutiã. Sabia, não? Tua mãe, já botou tua mãe no meio. Ai, meu Deus. Aí elas... você... Eu quero um igual o teu. Eu disse assim, então é só você me pagar que eu trago pra você. Aí elas não tinham dinheiro, esperava sair. No final, as mães chegavam, elas pediam dinheiro pra mãe, me mandavam, eu fazia todo o esquema. Chegava em casa com dinheiro, ia de novo a pé, chegava na mulher da banca, comprava o sutiã e a calça, comprava os sutiãs na quantidade que foi paga. Eu vendia por R$25, ou seja, já ganhava ali R$10, que pra mim era muito dinheiro. E eu comecei a ter dinheiro com 10 anos. Eu falei, olha só, então quer dizer que eu encontrei minha salvação. Vender alguma coisa pra alguém. Foi exatamente assim que eu startei de ver o poder do dinheiro além do que todo mundo vê, né?
Você estava falando aí da questão do déficit, né? Que hoje é algo que você fala rindo e tudo, mas eu acredito que já deve ter pesado em algum ponto da sua vida. E é muito interessante você falar da crença limitante, porque hoje muitas crianças, jovens, pessoas que só identificam na vida adulta, acham mesmo que não podem ser nada por causa disso. E você segue uma vida para além do normal, talvez, né? Como é que é essa questão? Ajuda essas pessoas? Eu sofri muito, na verdade. Hoje, assim, a gente fala brincando e tudo mais, mas eu sinto, inclusive, que isso faz parte da minha missão, assim, sabe? Porque eu percebo a necessidade de referência. Eu costumo dizer que, claro, eu descobri meu TDAH com 19 anos. Então, eu descobri adulta. Tudo fez sentido. Eu lembro que quando eu descobri, não foi eu indo para uma consulta, foi uma pessoa que percebeu e ela me conhecia. E a mãe dela era psicóloga e o pai dela era psiquiatra. E aí eu fui para casa dessa minha amiga fazer um trabalho. E aí eu meio que fui consultada, porque a mãe dela já me conhecia e ela falou, olha, eu acho que você tem déficit de atenção. E eu já sabia, achava que era coisa de menino danado. E aí ela pegou e me convidou, eu já tinha 19 anos, já trabalhava, inclusive. E aí ela me convidou para conhecer a clínica do marido dela, eu fui. E ela, de forma, gratuita mesmo, ela me atendeu. E aí foi quando eu descobri que eu tinha transtorno. E foi muito interessante, porque na hora eu fiquei... Sabe quando passa um filme na tua cabeça e eu entendi assim, caramba, eu não sou burra. Eu não... Cara, faz sentido. Tudo faz sentido. Meio que tudo fez sentido. Só que eu sempre tive uma habilidade de ressignificar as coisas na minha vida. Eu já passei por muitas coisas difíceis, assim. E eu costumo falar que não existe quem passou por coisa pior. Tem até uma frase que eu sempre digo, que é: se a dor não for sua, você não tem que chamar de drama. Porque não importa o tamanho que aquela dor é pra alguém. Pra você pode ser pequena e pra pessoa pode ser maior do que se fosse uma dor teoricamente maior, sabe? É muito individual e personal. É muito individual e pessoal. E aí eu comecei a entender. Eu falei, caramba, então eu não sou burra. Eu comecei a ressignificar a minha percepção sobre mim. Eu comecei a entender, cara, eu sou pra caramba. Porque se apesar de tudo e todas as minhas dificuldades, crises de ansiedade, de pânico, choro, desespero, quantas vezes eu me batia de ódio de mim mesma porque eu não conseguia ser quem as pessoas queriam que eu fosse. O fato de receber uma prova, de não conseguir entrar em um concurso, entrar em alguma coisa, era sempre algo que me depreciava, né, internamente, e eu comecei a entrar em relacionamentos abusivos. Eu me colocava em lugares porque eu achava que era aquilo que eu merecia. Uma coisa que eu aprendi muito é que quando você descobre realmente o seu potencial, o seu valor, você não se coloca mais em lugares comuns, você se coloca em lugares que você merece estar. E quando você está em um lugar que você não merece, você é a primeira a reconhecer isso e a se afastar daquele lugar. Mas eu achava que era o que eu merecia. Eu entendia que, poxa, é o que eu tenho. Eu tenho que te agradar, Lívia, porque tu tem que gostar de mim, eu não tenho nada. Tu tem que gostar de mim de alguma forma. Então, como que tu vai gostar de mim? Eu aguentando o que quer que seja de você. Então, eu fui entrando nesse lugar. E nesse dia, quando eu descobri isso, eu percebi como eu era muito braba. Porque olha onde eu já estava. 19 anos eu já estava praticamente ganhando meu dinheiro sem depender de ninguém. Trabalhando muito, sempre trabalhei muito. E eu tinha uma coisa muito clara na minha mente, assim. Eu não queria ser pobre, cara. Não queria. E quando eu falo pobre, é abrangendo todos os tipos de pobreza. Eu falei, eu não sou a pessoa que é a burra. Eu até penso hoje, e eu repito isso pra mim, eu nunca fui burra, eu sempre fui genial. A questão é que as pessoas ou o sistema não conseguia acessar a minha genialidade. Então, as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, elas têm que entender que elas têm que aceitar primeiro que elas não são o TDAH. Elas têm um transtorno de aprendizado, diria, elas têm um transtorno de performance. É neurológico, sabe, não tem o que fazer. Mas isso não quer dizer e nem vai repercutir ou vai justificar o seu fracasso. Só que o que acontece? Naturalmente, com o TDAH ou sem TDAH, no mundo que a gente vive, né, que é totalmente antidopaminérgico, ninguém quer mais liberar dopamina, porque é tudo muito fácil, as pessoas elas querem se esconder atrás de uma desculpa. E eu não me escondo atrás do TDAH, nem da dislexia. Porque eu escrevo no meu story, por exemplo, ultimamente eu estava até comentando com a Glícia, eu tenho feito muito mais stories escrevendo. E eu erro muito, porque eu tenho ferramentas próprias. Tipo, o meu iPhone, ele é todo configurado para o que eu quero dizer. Porque aí eu faço e eu consigo escrever, entendeu? A minha forma de ler é tipo fotografia. É como se eu estivesse aprendendo inglês. Eu não entendo eu entendo o todo, o contexto, entende? Então, eu criei táticas e ferramentas que me suprissem. E funcionava.
E eu consegui perceber que eu não era pior, melhor que ninguém. Eu só entendia e expressava o que eu entendia de formas diferentes. Então, ao invés de ser a pessoa que ia aprender escutando a aula, o professor falando 40 minutos, cara, pra mim, eu só precisava resumir aí. Eu preciso que seja mais visual, tangibiliza pra mim. Então, eu sempre aprendi muito no cinema, assistindo filmes, novelas. Eu sempre fui apaixonada pela arte. Porque como eu não era muito boa, normal, né? Em matemática e etc., e português e tudo mais, eu sempre fui no colégio a pessoa que era artista, atleta, era sempre a pessoa que estava nesses lugares. E eu desenvolvi outras aptidões e habilidades minhas porque eu me expus a outras formas de absorção, de aprender. Tanto que é até cômico isso, eu até diria um deboche da vida eu ser educadora hoje em dia. Por quê? Porque eu me apaixonei pela andragogia, pelo método de ensino para o adulto, exatamente porque eu sabia que, com ou sem transtorno, é difícil para o adulto. Ele aprende diferente, existem formas, você não tem que dificultar o acesso ao conhecimento, você tem que facilitar esse acesso. Então, realmente, hoje, você falou do TDAH, eu sinto que eu tenho essa missão também, porque até no TikTok, eu sempre posto muito mais coisas sobre TDAH, né? Porque eu vejo a necessidade, quanto de mãe, de pai, que entra em contato comigo falando: meu Deus, eu achei que meu filho não ia dar pra nada, você me deu um respiro. Cara, o teu filho é tão bom ou mais do que qualquer pessoa. Você tocou num ponto muito forte também da sua persona, eu que te acompanho, é essa questão de eu nunca quis ser pobre. E você leva isso como uma marca própria sua, defende isso, uma bandeira mesmo. E para algumas pessoas isso pode soar até meio, digamos... arrogante, né? Superficial, fútil e tudo. Mas você leva isso com muita clareza, né? Ganhar dinheiro, roupas de luxo, coisas de luxo mesmo. Como é que é isso pra você? Como é que você chegou a esse caminho? E como é que você lida também? Que acredito que deve ter algumas críticas com relação a esse caminho que você decidiu traçar. Sim, na verdade, eu acredito que existe ainda um grande tabu sobre você falar que você tem ou quer ganhar dinheiro. E eu ligo muito o dinheiro não à função principal que todo mundo acha que ele tem. Eu ligo o dinheiro à liberdade de escolha. Para mim, o dinheiro ele não serve para eu usar apenas uma roupa de grife, ou ter experiências incríveis, ou pagar as minhas contas. Não, ele serve para eu decidir o que eu quero fazer com ele. E eu também percebo que todo mundo quer, mas as pessoas elas são limitadas e desencorajadas a entenderem que ele tem um poder sim. E eu não vou conseguir encher o teu copo. Aliás, é uma boa analogia. O seu copo tá vazio. Tenta encher o meu. Você não consegue ajudar, você não consegue ter relevância, gente. É o sistema, é a vida. E a relevância que eu falo não é pra eu ajudar ela, é pra eu me ajudar primeiro. Quantas mulheres precisam sair de relacionamentos abusivos porque elas não têm acesso à liberdade? Eu tenho pessoas que trabalham comigo na minha equipe que transformaram a vida porque hoje elas conseguem trabalhar da internet sem... Olha, eu vou te contar uma história muito interessante que vai ilustrar isso. Uma pessoa que trabalha comigo, ela... Aconteceu isso de verdade. Ela tinha um problema muito sério com o relacionamento abusivo dela. E uma vez ela chegou pra mim e foi muito interessante isso, porque ela era uma aluna minha. E ela tava participando de uma reunião onde ela chegou e falou: olha, eu tenho um relacionamento abusivo, eu apanho e sou muito maltratada, tenho um filho e eu preciso trabalhar pra ter dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, uma mulher super inteligente, mas eu não consigo porque eu sou proibida de trabalhar e eu tô em casa cuidando do meu filho. E a internet é o único lugar que eu conseguiria trabalhar, porque eu vou ficar em casa com o meu celular. E eu tenho um plano, eu quero ganhar dinheiro com a internet de alguma forma, sendo útil de algum jeito, para que eu prospere o suficiente para eu conseguir ir embora, fugir e ter suficiência, assim, de conseguir bancar o meu filho e pagar um lugar e sair de onde eu estou. Entende que o dinheiro, ele é colocado para você como um problema, mas, na verdade, ele é uma solução de liberdade. Quando eu trago esse tipo de coisa de eu não quero ser pobre, eu uso muito o fake until you make it, que é o finge até que seja. Muita gente acaba deturpando o significado. Finja até que seja, não é que você vai fingir ser o que não é. É você se portar, absorver, se comunicar, buscar para você e se portar mesmo, expressar o que você merece ser e o que você consegue ser. Então, quando eu vendia calcinha de renda, ou quando eu não tinha nenhum R$1 na minha conta, eu sempre me portei, eu sempre fingi ser o que eu
teria potencial para bancar ser. Como? Só me vestindo bem? Imagem pessoal é extremamente importante. A gente sabe que a gente vive num mundo visual. Mas eu fazia isso tentando estar perto de pessoas que podiam contribuir com o meu intelecto. Eu buscava consumir coisas do ambiente que eu queria acessar. Eu buscava ouvir as músicas de pessoas. Eu buscava me alimentar de coisas que eram extremamente ligadas à vida que eu sentia que eu merecia ter. Então, eu lia, sendo disléxica, eu passava um ano para ler um livro. Eu lia porque eu queria aumentar e melhorar minha comunicação e meu vocabulário. Eu olhava para uma pessoa e via que ela estava bem vestida e que ela trouxe uma boa impressão. Eu poderia não ter o dinheiro para comprar a roupa dela, mas se eu visse alguma que eu conseguisse pagar, eu iria modelar. Eu não sabia de moda. Eu usava igual, mas eu comprava igual do jeito que eu poderia. Eu estava perto e sempre busquei me relacionar com pessoas, né, e ter um capital social mesmo rico. Eu sempre busquei ter amizades com pessoas que poderiam contribuir com o meu intelecto, que poderiam contribuir com o meu ambiente. E isso foi o que foi me enriquecendo antes de eu me tornar rica. Porque eu acredito muito que os nossos capitais, né, que a gente tem, capital econômico, intelectual, social e erótico e o que quer que seja, ele pode ser construído. E eu construí, eu não tinha capital econômico. Mas através do meu capital intelectual, do meu capital erótico, que a gente fala que não é fuleirar, viu, gente? Capital erótico é neuromarketing aí, é imagem pessoal, sex appeal, é você saber ser interessante para as pessoas. Eu comecei a trabalhar isso de uma forma para que eu começasse a levantar capital econômico. Então, eu entendi que se eu fosse uma pessoa bem relacionada, eu poderia acessar lugares que poderiam me gerar capital econômico, porque eu iria poder fechar um negócio. Se eu começasse a ser interessante intelectualmente ou visualmente, ou estar nos lugares certos na hora certa, eu poderia ter muito mais acesso a oportunidades. E assim eu fiz. Só que é peculiar porque as pessoas elas não ligam o dinheiro a propósito. E aí a gente entra num lado que nem vale a pena entrar tanto. Mas, cara, eu acredito que você tem que trabalhar com o propósito e a tua prosperidade. Essa mulher só pôde se libertar de um relacionamento abusivo, assim como muitas outras que eu já tive acesso, porque ela teve contato com a liberdade, não com o dinheiro. Ela teve contato de poder ter acesso a um dinheiro que ela teria liberdade. E a liberdade é sua. Você pode ser para sair de um relacionamento abusivo e pode ser para você comprar uma Chanel. Problema seu. A vida é sua. A liberdade é sua. A escolha é sua. E você vai poder fazer o que você quiser com ela. Então, sim, eu acredito que fingir até que ser é exatamente você se comportar, absorver, né? Exatamente como a pessoa que você sabe que tem potencial para se tornar. Então, eu me comporto como a Patrícia de hoje há muito tempo. E eu sempre falei que quando você se torna, ninguém nem vê a diferença, porque ninguém nem sabe quando aconteceu. Sim, sim. Você esteve ali dessa forma já há um tempo. Então, o que a gente percebe é que você já tem uma estratégia de marketing antes mesmo de estudar marketing e de saber que estava fazendo algum tipo de marketing, talvez, né? Sim. Claro que da sua maneira você entendia que estava entrando num caminho onde você queria, mas não era uma coisa meio que comprovada. E, de fato, quando foi que você começou a se interessar pelo marketing, a estudar e a se aprofundar nisso? Então, assim que eu descobri que eu tinha TDAH, eu comecei a querer entender muito sobre o transtorno e sobre o comportamento humano. Então, eu comecei a me expor muito a informações, documentários. Era a forma que eu aprendia mais fácil. Eu não conseguia passar muito tempo lendo. Então, eu precisava de estímulo visual, eu precisava de outras formas de estímulo. Então, eu comecei a ver muitos documentários, a assistir muitos filmes, a analisar muitos personagens. E aí, sim, estudar lendo, porque eu ia direto para o que eu tinha interesse, de forma ferramentada individualmente música, falamos assim, que a gente cria as nossas ferramentas, e eu comecei a estudar muito. E aí eu conheci uma pessoa que é uma professora, inclusive, que ela estudava sobre comportamento de consumo na época. Ela era do marketing, estudava comportamento de consumo. E ela começou a conversar comigo muito sobre isso. Eu amava essa área. E eu perguntei para ela se tinha um curso. E ela começou a me indicar alguns cursos. E eu comecei a fazer cursos sobre neuromarketing e sobre comportamento de consumo, comportamento do consumidor. E foi aí que eu comecei a amar estudar. Amar estudar. Assim, era bizarro. Eu comecei a, do nada, tipo, caramba, eu aprendi a aprender. Aprendi a aprender agora, então agora ninguém me segura. Então eu comecei a estudar muito. E aí eu já trabalhava com marketing, né? Porque eu comecei com panfletagem lá no centro de Fortaleza. Virei promotora de panfletagem. De promotora de panfletagem, era fotógrafo, fazia foto. Desde o início, das antigas, assim, daqui, que não tinha nem Instagram, era blog, fazia foto pra blog, pra blogueiras.
E aí eu era também eu fazia de tudo pra eu ganhar dinheiro extra. E aí eu lembro que essa mesma empresa que eu era promotora de panfletagem, eu era a melhor promotora de panfletagem, como eu era a melhor panfleteira. Eu sempre fui a melhor no que eu fazia. O que eu me colocava pra fazer, eu poderia ser odiada ou amada. Mas não ia ser porque eu tava passando branco. É porque eu tava ali, entendeu? E eu aprendi a lidar cedo com isso, com o amor e o ódio das pessoas. Porque a pessoa, ela me ama ou ela me odeia, mas eu tô nem aí pra quem me odeia. Porque eu tô ali pra mim e pra quem me ama mesmo, pra quem tá comigo. Porque, né, pra que se destaca, leva martelada. E eu sei que essa cabeça de prega aqui que você tá vendo, minha amiga, ela vai levar ainda muita martelada. E eu vou continuar aparecendo. E tá aí. E aí, o que aconteceu foi que eu aproveitei a oportunidade eu era promotora de panfletagem, e uma menina que trabalhava no comercial dessa mesma empresa de publicidade, ela teve neném, e ela me indicou pra eu ficar durante o período que ela tava lá. No período que eu tava lá, nunca mais eu saí, né? Comecei a trabalhar no comercial, tinha 19 anos, mais ou menos. Foi no período que eu descobri o TDAH, comecei a trabalhar no comercial. E eu amava. Por quê? Porque eu amava vender, mas eu amava pessoas, e eu amava convencer as pessoas, persuadir as pessoas, e eu amava entregar, eu era criativa. E eu falei, cara, eu amo isso aqui, eu quero estudar mais sobre isso. E aí eu ia mais estudando e eu ia aplicando, porque uma coisa que eu acho que fez diferencial muito, muito, muito grande na minha carreira foi o timing que eu sempre tive de absorver conhecimento e transformar em competência. Porque eu sempre absorvia e aplicava e tinha, sabe? Não era aquela coisa teórica, eu via, sabe? Eu aplicava. E eu sempre fui me destacando. Só que aí, eu trabalhando como comercial, eu ganhava ali um valor fixo e ganhava ali uma comissão ali bem razoávelzinha, né? Falava, eu quero mais dinheiro. Eu sou ambiciosa, graças a Deus, e você também deve ser, porque ambição não tem nada a ver com você querer passar por cima das pessoas. Isso é mau caratismo. Ambição é sobre você entender o que você merece e o que você busca sem ter que pisar em cima de ninguém. Como tudo tem os seus dois lados, né? Às vezes a falta de ambição é um problema também. A pessoa não tem ambição, ela estagna, ela não tira, não resgata o que ela tem de melhor, o poder que ela tem ali dentro, não tá ali. Pra que você veio pro mundo, minha filha? Se tem um monte de coisa aí dentro que você tem que botar pra fora e você tá ali. Agora, Patrícia, em que momento a marca Patrícia Misa, na sua concepção, explodiu? Assim, teve algum marco na tua vida? Seja um cliente grande, seja um influenciador, enfim. Na verdade, eu nunca procurei ser famosa, por exemplo. Assim como não procuro, né? Mas eu sempre trabalhei com gente famosa. Com gente que era mais que eu. E sabe uma coisa interessante? Aconteceu muitas coisas e eu sempre permiti os acontecimentos. Eu sempre deixei que a naturalidade das coisas elas fossem acontecendo e eu ia me adaptando a isso. E uma coisa que fez muita diferença em tudo isso, e até a marca Patrícia Misa ser algo muito forte, e eu digo forte não porque eu sou milionária de seguidores, mas porque eu sou milionária de credibilidade, graças a Deus, é que, primeiro, que eu sempre fui uma pessoa muito transparente e eu banquei os meus BO. Todo problema que eu tinha, eu sempre buscava de alguma forma resolver, se eu soubesse. Segunda coisa, na verdade, essa é a primeira. Eu sempre olhei por trás da vitrine. O que isso quer dizer? Eu comecei a trabalhar com marketing de influência há 11 anos atrás. Não tinha Instagram. O Instagram estava começando. As pessoas chamavam blogueirinha, era look do dia. O pessoal era nossa, era um preconceito gigante. Enquanto o pessoal estava lá apontando, eu estava, isso aqui vai me dar um dinheiro. Falei, isso aqui é uma oportunidade. Ninguém está olhando para isso aqui, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. E eu comecei a olhar dessa forma. Só que, diferente de todo mundo, que hoje, nesse momento que a gente vive no mundo, é muito externo e pouco interno, né? Eu sempre olhei por trás. Então, eu dizia, nossa, quem é? É uma pessoa muito famosa? Não era ela que era o interesse meu. Era quem estava por trás. Porque como eu sempre fui do bastidor, eu entendia o valor de quem estava por trás para fazer quem está na frente acontecer. Então, eu não era a pessoa que ia babar ovo de influenciador. Eu era a pessoa que ia me relacionar com quem estava na mão. Na mão de obra, na operacional. Podia ser a pessoa que estava, por exemplo, aqui, pode ser a pessoa que está ali mexendo na câmera, como pode ser a pessoa que está ali só sentada servindo algo para você. Em algum momento, na jornada, ele tem mais importância do que a própria pessoa que está na frente. Isso é muito visionário, né? Você ter essa percepção. Sempre fui essa pessoa. Então, eu consegui fazer muitas alianças importantes, porque eu olhava por trás. O que ninguém olhava, o que ninguém valorizava, o que todo mundo queria a selfie, eu não estava fazendo questão disso, porque eu sabia o meu valor. E uma coisa importante, sabe? E isso é algo que, preste bem atenção, que eu vou desmistificar. Isso é mísico, é um conceito mísico. Networking não é sobre conhecer pessoas. Networking é sobre ter o que trocar com elas.
Porque muita gente acha que, eu conheço todo mundo. Tá bom. Eu não preciso conhecer todo mundo. Eu só preciso ter pessoas que saibam o que eu tenho para trocar com elas. Porque networking é sobre a pessoa valorizar o que você é e o que você tem. Porque ela nunca ela nunca vai valorizar só o que você é. Infelizmente. Mas isso não é um problema, porque a Lívia, por exemplo, eu estou com a Lívia, ela é minha amiga, a gente tem uma amizade próxima. A gente chega, senta, conversa por horas. Aquele momento tá acontecendo uma troca. Ela poderia estar falando de um monte de besteira. Eu não iria ganhar nada com isso. Por que que eu troco com ela o que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo e a minha atenção? Porque eu sei que ela tá trocando comigo algo tão valioso quanto, e ela vai me ensinar algo, eu vou ensinar algo, a gente vai se somar em algum momento. Onde dá conexões, exatamente. Né? Então, a Lívia, ela tem a comunicação, ela tem várias habilidades nativas, como ela também tem várias pessoas ao redor. Tudo é um centro que gira. Então, o networking não é sobre você conhecer. Tem gente que conhece muita gente, mas não tem credibilidade. A questão é sobre o que você tem para trocar com elas. E eu sempre fui a pessoa que fazia networkings bem feitos, porque quem me indicava era quem estava por trás. E quem está por trás é quem geralmente tem a confiança. Teve algum network desse que te fez explodir, assim, que saiu de um patamar para outro? Eu poderia falar... eu poderia falar de muitos, sabe? Mas eu vou te falar um que não é previsível. Eu poderia falar de um dia que eu fui parar na casa do Neymar. Eu poderia te falar das vezes que eu trabalhei com vários artistas famosos, que já trabalhei com gente e nunca você vai ver eu me promovendo com essa pessoa. Nunca. Mas eu vou te contar de um que foi muito importante na minha vida e que, a partir dele, você vai entender o que foram os outros. Lembra que eu falei que eu trabalhava numa empresa de publicidade e existia uma pessoa que é muito querida, era muito querida, e ela era copeira da empresa. Eu era uma das poucas mulheres que trabalhava lá e ela também era mulher. E todo dia a gente se dava muito bem, porque ela era de perto do interior da minha mãe. Aliás, de perto do interior do meu pai, lá de Quixeramobim. E aí a gente tinha isso em comum, né? E aí a gente conversava. Só que tinha um ponto. Ela tinha mais ou menos uns 30 anos. Na época eu tinha 19, assim. Ela era nova, bonita, mas ela não tinha dentes. Faltavam os dentes da frente dela. E eu nunca reparei nisso. Assim, reparava, mas isso não era uma coisa que ia deixar. E eu percebi o tanto que ela era hostilizada, assim. Ninguém queria conversar muito com ela. Ninguém, sabe, eu percebia. E ela fazia o trabalho dela muito bem feito. Ela era muito organizada. E a gente fez uma amizade, a gente era amiga. E eu trabalhava, ela fazia... Aí às vezes eu fazia café pra ela fazia café pra mim. Eu viajava, eu trazia tapioca. A gente, sabe, a gente tinha uma relação boa, assim, não tinha com as outras pessoas. Mas eu percebi que ela era meio hostilizada e eu nunca permitia que isso acontecesse enquanto eu estivesse perto. Tratava ela muito bem. E ela era muito querida. Até que, por destino, o tempo passou. Uma vez eu olhei, a gente perto de sair dessa empresa, eu olhei pra ela conversando, ela falou, você vai sair, você é a única pessoa que eu tenho aqui, você é tão querida, Patrícia. E eu tava meio passando por alguns problemas pessoais, né, na época, e ela, Patrícia, vai dar tudo certo, um dia tu vai ser grande, Patrícia, eu vou te aplaudir. Ela falava assim, eu falava assim, mulher, eu que vou te aplaudir, porque um dia tu vai ser grande. Eu falava, incentivava ela, não deixa, vai ganhar dinheiro, mulher, bora ganhar dinheiro pra gente poder passar nossas férias em Paris. Brincava, né, com ela. O que aconteceu? Pausa, o tempo passou, saí da empresa, levei minha vida. Depois de alguns anos, eu comecei a empreender e criei a Social Factor na época. E eu tinha acabado de começar esse negócio e eu disse, cara, eu preciso conseguir cliente, né? E eu comecei a trabalhar em busca de cliente e tal, eu preciso conseguir contratos fixos, né, pra bancar. Até que, do nada, assim, eu recebo um e-mail que era uma aplicação para uma entrevista para atender uma rede de hotéis internacionais que ia vir para o Nordeste expandir e precisava de uma equipe de marketing que tivesse, né, tipo, esse feeling, esse fitting com a marca, bababá. E eu vi, porque eu assinava umas newsletters na época de coisas de oportunidades. E eu peguei e apliquei. No que eu apliquei, me convidaram de volta e eu marquei a entrevista, né, e tal, fui. Quando eu cheguei lá, na hora que eu abro a porta, quem é que abre a porta pra mim? Quem abre a porta pra mim? A copeira. A copeira, que era da agência. Na hora que ela me viu, ela falou, Patrícia! Eu falei, minha irmã! A gente se abraçou. Aí Mas peraí, ela era a pessoa? Escute essa história. Ela pegou e me deu um abraço. E eu, mulher, E ela tava linda, e ela tava de dente. Com os dentes, né? Ela tava de... Luísa, o nome da Luísa. Se você estiver assistindo esse podcast, você é belíssima, maravilhosa, tá melhor do que muita gente que te ignorou lá naquela empresa. Aí o que acontece? Não, mentira, tô brincando. Era boa, a empresa era boa. Era só o povo que às vezes tinha umas pessoas ruins. Mas enfim,
O que aconteceu foi que ela me abraçou. Aí a gente se abraçou assim, falei, caramba, quanto tempo, né? E ela, cara, e ela com o olho assim, cheio, e ela muito feliz, e eu muito feliz. Se abraçou, ela, mulher, bora tomar um café. E a gente conversando, mas eu tava um pouco, assim, não queria me atrasar, né? Eu tava entrando lá, ela, não, vai logo pro negócio, depois a gente conversa. Aí eu entrei, fiz a entrevista, conversei. Muito boa, né? Aquela coisa, aquele bar, aquele... Beleza, cara, fechou comigo. Eu nem terminei de falar, depois que eu terminei assim, eu nem esperei a resposta. Ele falou assim, não, Patrícia, então é o seguinte, vou te mandar um e-mail, você me envia toda a proposta agora formalizada, que aí a gente vai enviar para o contrato, a execução, a gente já fecha os 6 meses. E o contrato era alto, era o meu primeiro contrato alto. Eu falei, e eu fingindo costume, né? Porque o quê? Tô Já fazendo estava aí nesse desconto, mundo. né? Eu ainda fiz essa linha. Eu só olha, você tem que aproveitar então, vamos pra gente iniciar um trabalho? Não me A gente, eu conhece posso ainda. fazer? Tudo bem. Ok, saí assim, não fingindo costume pra ela, né? Abracei ela, mulher, deu certo. Ela, ai, que coisa boa, Patrícia, mulher, vamos conversar. Sentamos assim, aí eu olhei pra ela, Patrícia, eu tô muito feliz de te ver. Eu falei assim, eu também, mulher, que coisa, quem diria que a gente se encontrar depois de tantos anos, não sei o quê. Ela falou assim, não, eu já sabia que a gente ia se encontrar. Lembra que a gente falou que a gente vai ser grande? Eu falei, é. Aí ela disse assim, eu disse assim, mas me conta, tu tá trabalhando aqui há quanto tempo? Ela, desde que eu casei com o dono da empresa. Sabia. Que maravilha. Você Que crê? massa. Na verdade, eu não tô trabalhando aqui, não. Eu vim só porque você vinha. Porque quem enviou o e-mail, quando eu vi a sua aplicação, eu ajudo muito meu marido aqui. Eu tenho uma clínica de estética, né? Porque era o sonho dela. E aí ele abriu e ela tava lá pra ajudar ele. E ela foi porque eu ia. Que massa, gente. A gente Você nem vê, né, imagina o mundo gente? dá voltas. Retorno. Aí Ação, assim reação. acontece. E assim acontece em vários outros lados grandes. Só que esses são os mais importantes, né? Que a gente vê que vale a pena. E o mundo gira tanto, né? Você falou, hoje você tem 2 empresas e você foi parar nada mais, nada menos em Cannes, ou Cannes, como Pois a é, eu gente fala mais. descobri agora que é Cannes, que ela tá é falando em Cannes. inglês, né? Não, aí chega lá, nem é Cannes, nem é Cannes. É Cannes. Vamos falar Cannes, né? Que o pessoal conhece mais Cannes, o que a gente é festival de... cearense, minha irmã. É, então, me conta aí como é isso, mulher. Foi babado, minha filha. Pois bebe uma aguinha aí, se hidrata, porque a gente... Eu vou até beber água também, porque tu falou do meu copo Foi vazio. quem vou diria, encher né? também. Quem diria? Realmente, o mundo, ele não... É assim, ele é uma grande roda gigante mesmo, né? E ele não gira capota, né? Que o povo fala. Isso. Explica pro pessoal como é que é, o que é realmente o Festival de Então. Cannes e o que é que você faz lá. Porque muita influência quer tá ali, né? Vestindo E ninguém aquelas nem roupas. imaginava que eu ia estar ali, né? É uma coisa que eu sempre, aquela história de você fazer as coisas em segredo ali, tá trabalhando, porque querendo ou não, me posicionar na internet, mas eu tenho várias facetas de negócio, né? A gente trabalha, tanto eu, Patrícia Misa, como marca, como infoprodutora, mentora, eu trabalho com infoprodutos, com educação online e tá, tudo mais, sou palestrante, né? E ali é o meu lugar para aquilo, para minha faceta, mas eu sou nativa do marketing de guerrilha, que é o marketing tradicional, é o marketing, sabe, que abrange o início de tudo, que independe do digital, ele depende muito mais do contato, né, da credibilidade, da criatividade de fazer com menos e etc. E até hoje é muito importante. Então, eu sou nativa do marketing de guerrilha. E o que acontece é que eu sempre olhei muito à frente do que as pessoas. Eu tenho uma empresa que é focada em marketing de influência e que hoje pivotou e entrou mais, né, uma startup que trabalha com marketing de luxo internacional hoje, que era a antiga Social Factor, que hoje é a Hit Lab, onde a gente trabalha focando, né, no mercado internacional e também no nacional, mas com foco maior no internacional, trabalhando o braço de influência, Influence Business Intelligence, que a gente fala, né, que é Growth Hacking, trabalha com análise de dados e tudo mais, com projetos de PR, de influência, com projetos com marcas, então a gente trabalha com as duas vertentes, e também com toda a estratégia, né, que é necessária e etc. A gente tem a eToys também, que realmente é o meu novo bebê também, né? Mas ele é o que mais segura as pontas no sentido de que é a inteligência, né? Que eu tenho com o Felipe e que é meu boy, viu, gente? Gatíssimo, maravilhoso. Felipe, um cheiro, meu amor. Lindo. Ele tá lá em Santa Catarina, o bichinho. Pode ver que ele tá resolvendo o bucho. Tô vendo as coisas dele lá. A gente tem a eToys e a eToys, ela é uma aceleradora, né? Que trabalha com fusão digital e aceleração de empresas do novo mercado. Então, a gente trabalha com inteligência de negócio, a gente é mentor de startups, acelera, a gente trabalha com compra de empresa, brand equity. Então, a gente faz essa parte bem focada no 360 do marketing mesmo.
Então, hoje temos isso, mas temos outros projetos aí, mas isso aí que a gente não fala. Então, dentro da Hit Lab, aconteceu que eu sempre quis fazer tapete vermelho. Sempre quis, gente, sempre quis fazer. A Lívia me conhece, ela sabe que eu sempre sonho alto onde ninguém acredita, né, Lívia? A Lívia falava, amiga, como é que tu tem essa... E, por exemplo, onde ela está? Mulher, como é que tu tá com essa pessoa? Mulher, como é que tu foi parar aí? Sempre, Patrícia, surpresas, né? E às vezes a gente falava as coisas, eu falava, amiga, vai acontecer isso, eu nem sabia. A Lívia, mulher, tu é doida. E acontecia. E ela, mulher, não aconteceu. Eu disse, mulher, porque a gente não espera, não, a gente cria a oportunidade. É isso. E aí, o que aconteceu comigo foi que eu sempre quis, como eu sempre fui apaixonada por cinema, sempre foi a forma mais importante pra mim de aprender visualmente. Eu sempre gostei. Eu sou nativa do marketing de guerrilha e do marketing tradicional. E eu comecei fazendo foto, gente. Eu era fotógrafa, eu amo fotografar. Eu amo por hobby, eu amo criar conteúdo. Eu trabalhei de social media, já trabalhei em toda a área de marketing político, olha, tudo. Sou passada, viu? Mas eu queria algo muito importante pra mim, que era ganhar em outras moedas, né? Que isso aí foi um grande potencializador da vontade, que ia ganhar outras moedas, né? E aí, eu sempre quis trabalhar com o cinema, com o entretenimento. Porque o meu sonho era ser cantora, era ser atriz. Eu queria, né? A gente tinha aquele sonho, né? A Lívia, a Sandy e eu, o Júnior. E aí... e a gente tem aquela coisa, né? Dentro da gente, eu queria. Mas será que eu não vou poder ser mais na minha cabeça, né? Eu quero poder estar perto desse ambiente. E eu entendia já com as minhas viagens, com os meus contatos, como que funcionava mais ou menos alguns tapetes vermelhos, mas eu nunca achei que isso fosse possível. Até que, conhecendo pessoas, porque existe algo chamado o QI muito elevado, não o meu, mas o que indica, de verdade, que é você conhecer pessoas certas. E eu comecei a estudar e namorar com esse negócio, até que Deus é tão infinitamente doidão e maravilhoso que ele me apresentou hoje, o meu marido, que é o Felipe. Ele simplesmente tinha um contato. Do nada, eu tava conversando com ele e descobri que a pessoa que ele tinha mais proximidade, que ele morou muitos anos nos Estados Unidos, e ele era meio que tinha um pai lá que fazia Keynes há anos e anos, trabalhou com a família Jackson. Ele trabalhou com a família Jackson, o meu marido. E aí eu falei, cara, como que tu tem isso? Tu não me conta, cara. Ele, mas... sabe o que eu disse? Felipe? Como assim? Calma aí. Senta aqui que a gente vai conversar. Aí a gente passou a noite inteira conversando. E aí ele começou a me contar. Eu falei assim, calma. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Porque eu quero começar... Eu quero ir pra Keynes, Felipe. Eu quero ir pra Keynes. O Felipe, Patrícia, eu quero ir pra Keynes. Pra quê? Pra ganhar dinheiro, ganhar em euro, filho? Ganhar em euro, vamos pra Keynes. Ele falou, não sei o que eu vou ver. Aí ele pegou e marcou uma reunião com essa pessoa. Essa pessoa explicou como que funcionava. A gente aplicou pra patrocinar o festival. E nunca ia ser aceito. Porém, como ele já era alguém que indicou a empresa, abriu o espaço de uma empresa existente e a gente entrou. E a gente tinha, tipo assim, 7 dias pra pagar para estar, né, como apoiador. É muito, pra que as pessoas entendam. É tipo muito. Vamos falar de números, que eu... Em euros. Em euros. Isso. É muito, amiga, é muito, porque na verdade é um investimento, existe um negócio ali. Para aquelas influencers brasileiras, por exemplo, estarem ali representando alguma marca, elas não é assim, sou muito boa, estou lá, né? Tem todo um caminho a percorrer. Na verdade, assim, a primeira coisa que você tem que entender aqui é, se esteve em Keynes esse ano e nunca pisou em Keynes, foi Patrícia Misa que favoreceu esse momento. Então, se já foi para Keynes anos anteriores, se já esteve lá,
Aí eu não tenho nada a ver, porque esse foi o meu primeiro ano. Mas quem esteve pelo primeiro ano e é brasileiro e esteve em Cannes, teve o meu dedo lá. Aparecendo, valorizando isso ou não, pagando ou não, fazendo ou não, vivendo ou não, esteve lá porque tem dedo de Patrícia. E foi uma loucura, porque realmente é um trabalho... Foi a minha primeira vez em Cannes, então eu fui... Pode dizer uma palavra aqui? Descabaçada. E você aprendeu muito lá na hora, Nossa, né? eu aprendi na força do amor, na força do ódio, mas aprendi, foi muito importante. Eu fiz uma faculdade, assim, viver momentos profissionais ali, porque ao mesmo tempo que eu também estava trabalhando com o festival, eu estava trabalhando para o festival. Então eu conseguia estar perto de pessoas que nem nos meus maiores devaneios eu iria achar que eu iria. Gente, eu quase fumei um cigarro com Hannibal. Uau. Aquela, eu tava pra fumar. Um cafezinho. O Hannibal Lecter? O Lecter. Lá, o comedor mesmo? de pessoas. É. Pois tá aí, minha Bicha, filha. do nada, a gente Tom vê o que Cruise. a Júlia... O quê? Gente, a gente viu o Homem da Máscara de... Como é o nome dele, meu Deus? Gente, eu sou apaixonada por cinema, mas eu também não preciso ficar decorando o nome de artista e ator. É que nem pastor que não sabe da Bíblia. Obrigada. Eu não sabe do nome dos versículos, eu sei a história da Bíblia, mas não vem me perguntar os versículos, não, que não faz diferença. Vou pesquisar no Google. Mas aquele que fez os Vingadores, que é o inteligente, que é o Homem de Ferro. Homem de Ferro. Do Crepúsculo, o Edward do Crepúsculo, né, que é o Robert Pattinson. E a Bella, que é a Kristen... Como é que é o nome dela? Ela fala que não sabe, mas ela já sabe de todo mundo. É A Bela, mulher. Todo a mundo Bela, sabe. mulher. A Bela do Ah. Crepúsculo. Sim, todo mundo Tu sabe. perto lá, como é que foi? Gente, eu odeio esquecer o nome das pessoas. Mas enfim, eles, né? O casal. Eles, a Shakira. Gente, eu tava lá quando explodiu o babado que ela levou um chifre. Foi um babado, ela foi-se embora de lá. Eu tava no hotel que estavam todos... Gente, eu realizei o meu... Eu preciso contar isso pra vocês. Eu realizei o meu sonho. Quem me acompanha no Instagram... Glícia já deve saber. Quem me acompanha no Instagram, gente... Eu sou infoprodutora e eu trago muito essa coisa do cinema, do storytelling, da narrativa, tangibilizar fatos, associações. Lívia, tu sabe disso, Lívia. Na pandemia, eu tive um pequeno crush. Eu estava solteira na pandemia. Quem não ia estar solteira na pandemia? A Lívia, né? Que só. Ela foi na contramão Só de todo Lívia, mundo. é. Mas enfim. E aí, eu na solteira na pandemia, mulher, quem era o meu grande parceiro na pandemia? O Máximo do 365. Vocês lembram desse filme que agora saiu? Era meio bichozinho o filme, mas ele é muito bem aparentado. Abonitado, né? Maria, e eu tive um crush naquele homem apavoradamente, nas minhas calcinhas de renda literal. Eu assistia esse... Gente, era o meu Xvideos, né? Naquela coisa, no sentido assim, gente... Porque eu achava... Gente, eu sonhava com aquele homem. Eu não vou mentir, amor, desculpa. Mas eu tenho aquela queda por um moreno antigamente, quando eu tinha... Quando eu podia, né? Ah, amiga, não é porque a gente tá de dieta que a gente não pode olhar o cardápio, né? A gente pode só olhar o cardápio e admirar o cardápio. Na época eu tava solteira. E eu, gente, na pandemia de Covid, Máximos, que é o Michel Moron. Alguém sabe quem é o Michel Moron? Sabe? O mundo, Ave Maria. Gente, eu fiz um lançamento. Antes de um lançamento que eu fiz, eu contei uma história. Que eu tive um sonho com ele, né? E aí eu contei o dia que eu saí com o ator do 365 dias. Da Enei. E eu contei o sonho, porque no sonho eu tinha saído com ele, né, gente? E eu expliquei um funil de conteúdo através desse sonho. Gente, estava eu em Cannes. Deus é muito fiel, gente. Não sei se era Deus também não, né? Podia ser outra coisa. Mas eu estava lá no hotel, pronta, belíssima. Vou até pedir pra botar na tela, pra que as pessoas não fiquem só ouvindo, né, Não, gente? tem que ser... Não, Enche bota uma a foto tela. melhor, bota uma foto dele Eu sem vou ter que camisa, um mostrar. negócio. É, amiga. Ô, mulher, Amiga, meu mas- Jesus. Ai, mas eu tô Como- curiosa, mulher. Fala o que aconteceu com esse O que homem. aconteceu? Que Deus... Ó, gente, parece brincadeira. Minha Nossa Senhora, Deus que abençoe a família dessa criatura e todos os seus ascendentes. Mas, enfim, o que aconteceu? Gente, eu estava toda pronta, porque era o dia que eu ia pro tapete, nesse dia específico. Eu tava toda lindíssima de Ivanildo Nunes, belíssima, toda de recheio, toda maravilhosa, me achando belíssima. Tava um pouco apavorada, porque eu já tava estressada com o abuso de tapete vermelho. Mas estava lá, firme e forte. Sentei, tava no hotel lá, né? E esse hotel é um hotel muito conhecido, que ficam os famosos. Estavam todos os Que é famosos. aquela Bela escadaria? Hadid, é. Que fazem as fotos na Isso, escadaria. Tava lá naquele hotel. E aí eu sentei, porque a minha maquiadora tinha acabado de maquiar e tal. Aí eu sentei lá embaixo pra poder esperar o carro, pra poder ir.
Sentei lindíssima. Só que eu estava no hotel, né? Então, eu estava num lugar que eu tinha acesso ao hotel. E tinha uma fita que isolava a saída das pessoas que desciam da escada e iam direto para o carro para ser levadas para o tapete. Eu estava na parte de dentro do sofazinho. Então, quem passava pela escada parava numa mesinha no centro. Eu até posso procurar vídeos depois disso. E aí, eu ficava basicamente do lado da pessoa, só que eu tava sentada, que eu tava esperando também, né? Mas eu não queria ficar de pose. Porque tava lá um monte de gente famosa também, o pessoal ficou com seguranças, né? Eu tava lindíssima, eu tava belíssima, de Ivanildo Nunes com meu vestido, com a perna cruzada, belíssima. Gente, aconteceu a primeiro devaneio, que foi uma história engraçada. Primeiro que um homem me parou e me pediu informação e perguntou se eu era Jennifer Lopes. Ele poderia estar drogado? Ele poderia estar drogado. Mas eu me achei belíssima. Eu disse, então, tá bom. Eu disse, não, vou. Eu pensei que tu ia dizer sim. Oi aqui, né, linda? Enquanto este homem estava conversando comigo, gente, juro. E ele conversando comigo, aí ele brincou, me adicionou no Instagram. Uau. E eu, network, né, filha? Não tava dando trela pra ele, mas ele tava lá no hotel e disse assim, quem é essa criatura aqui? Vamos conversar. E eu tava sozinha, esperando a menina que tava comigo. E aí, todo mundo entra, assim, começa os flashes dentro do hotel. Aí, pá. E eu, quem foi que chegou? Na hora que eu olho pro lado, Michelle Morrone, mulher dele. Eu não sabia que ele tava no hotel, mas não tinha invadido. Meu pai. Mas, gente, ele tava no hotel. Ele tava com um terno azul, piscina. Lindo, belíssimo, enorme, moreno, alto, bonito, sensual. Ele desceu, mulher, pra mim veio em slow motion. Eu olhando assim, literalmente eu vejo assim, ó. Não, mulher, mentira. E eu procurando meu celular. Louca, né? A gente pensa que não. Mas eu já tive na frente de muita gente famosa. Mas esse homem, eu fiquei com as pernas tremendo. Eu falei, não, gente, não é possível que eu vou... Não é possível. Aí ele passou assim por mim em slow motion. E tu não fez nada? Não, eu ia fazer o quê, mulher? Tu queria que eu fosse tirada? Eu chiquérrima, eu tô no mesmo nível, esqueceu? Isso tudo tava acontecendo na minha mente. Na minha mente. Eu casadíssima, né? Eu não podia também... Né, Felipe? Acontece já, Felipe, depois... Gente, olha que loucura. Aí eu olhei assim, ele passou. Aí ele ficou aqui, como tem essa lâmpada. Na minha frente, em pé, com o seu terno azul piscina. Cheiroso. E os pessoal ao redor dele. E eu assim, ó. Aí eu peguei o celular assim. Aí o máximo. E eu querendo ser discreta, né? Porque eu tava do lado dele. Eu falei, gente... Ai, meu Deus. E eu tentando filmar. Aí o cara que tava fazendo comigo disse, você quer uma foto com ele? Aí ele pegou meu celular. Ai, gente, eu juro pra vocês. Aí a Patrícia que tava comigo, que era a maquiadora, chegou, ela ficou assim, olhando. E aí ele, você quer uma foto com ele? E ele falando inglês. Só que eu não estava prestando atenção neste homem. Eu estava prestando atenção naquele. Até que ele pegou e saiu assim. Aí eu, sorry? Aí ele, Aí ele, você queria uma foto com ele? Eu trabalho com ele. Eu trabalho com ele, Lívia. Eu trabalho com ele. Eu disse assim, eu quero assim, tá. A senha. Volta, a gente tem que ir agora, mas na volta a gente vai... E eu fiquei assim, ó, gente, que oportunidade que eu perdi. Ia tirar foto com o Máximo, o meu crush, na vida. E no hotel dele, com ele, de vestido de festa, indo pro tapete também. Então ele não ia me olhar assim, ó, né? Ele ia me olhar, olha só, vamos ser amigos. Mas, gente, essa foi muito boa, porque aí depois ele foi. E eu acho que eu te mandei, não foi? Eu disse assim, gente, eu conheci o Máximo. Aí depois eu perdi o encanto por ele. Ai, sei lá, acho que era carência da pandemia. Amiga, estamos aqui no finalmente, né, do programa. Então, sempre no final... Né, a tua pergunta. Do quê? Tu já trouxe tanta coisa interessante, tanta história. Dos convites. Isso. Se era convite ou era comprado? Sim. Gente, não existe almoço grátis, né? Como eu falei. Existe... alguém tem que pagar. Eu paguei, né? Mas a gente, como licenciado, a gente pode fazer comércio disso com prestação de contas para o Marché du Film, que é o Marché du Film lá de Cannes. Então, sim, a não ser que a pessoa seja patrocinadora ou ela vá convidada de alguém que patrocine... Alguma marca? Alguém vai ter que pagar a conta. E muitas vezes são as próprias que pagam, né? Outras vezes, alguma marca consegue atravessar isso de alguma forma, mas... Ou seja, mesmo que a pessoa tenha dinheiro para pagar, ela não pode ir acessar o festival porque ela precisa desse convite. Ela precisa do convite. E eu posso fazer o que eu quiser com o meu convite. Os convites que eu tenho acesso, por período que eu tenho de licença, eu posso dar também. Jogar no lixo. Fazer o que eu quiser. Antes da gente encerrar, eu acho que é uma pergunta que vai deixar muitas pessoas, assim... A gente vê nas TVs e
nas redes sociais é muito glamour. Por trás é isso tudo mesmo? Porque você é uma pessoa que gosta desses bastidores, mas como é que é? Assim, não tô falando especificamente de Cannes, mas assim, né? Você teve lá, então, como é que é isso? Assim, é muita ralação pra closar? Como é que é? É muita relação. Tem muito corre para o close? Poxa vida, tem muito corre para o close. Tem muito corre pro story, né? Como a gente fala. Tem muito corre, gente. Tem muitos profissionais incríveis, influenciadores maravilhosos que trabalham muito pra conseguir. Johannezinha foi maravilhoso ter a Johanne lá, representando o Ceará também. Eu sempre busquei estar trazendo sempre essa coisa de onde eu vim de verdade, pra mostrar até onde você também pode ir, né? E trazer esse referencial também. Então, tem muitos influenciadores incríveis, artistas incríveis. Tinha assim, BBB, tanta coisa, né? Tem os que não é tão incrível assim, né? Tem os que tem problema, mas acontece em todas as famílias. Gente, trabalhamos com nomes. Tem alguém aí que não foi muito legal? Né? Tipo, a gente comete alguns erros na caminhada. Mas eu prefiro não falar sobre Pois isso. entrando nessa deixa, o que eu tava querendo, né? Antes da gente finalizar, Patrícia, a gente sempre tem um joguinho, um desafio. E você lidou já com vários famosos. Então, eu queria te perguntar se a gente soltar alguns nomes. E aí, eu queria te perguntar se são legais, se não são. Legal, pode ser. Né? A gente pode começar. Vai. De repente, a Bianca, eu sei que a Boca Rosa, você já teve trabalho com ela também. Como é que é a Bianca nos bastidores? Gente, a Bianca, ela é maravilhosa. Eu tenho um furo pra contar pra vocês. Vocês querem um furo pra viralizar? Joga, pode dizer. Eu sempre quis falar isso em rede nacional, porque eu fiquei apavorada. A Bianca é incrível. Ela é uma mulher extremamente visionária, atenciosa, inteligente. A mãe dela, Mônica Andrade, também maravilhosa, batalhadora. Sempre tava ali com a Bianca. Ter a oportunidade de conviver com a Bianca é realmente ver que ela é exatamente aquilo que ela mostra de verdade. E as pessoas, elas não estão muito preparadas para pessoas autênticas. Porque todo mundo exige autenticidade, mas ninguém consegue conviver com pessoas que têm coragem de bancar o que são. A Bianca, ela banca o que ela é de verdade e ela cumpre o que for preciso, né? Ela banca, ela arca com isso. O furo já trabalhei com as duas também, inclusive, né? Mas não é pegando lado, não. Mas sabe o que era engraçado? É que eu conheci a Bianca há muitos anos e eu tive a oportunidade de conviver, viajar com ela, trabalhar juntas e tudo mais. E sabe aquela polêmica que teve no BBB dela e da Rafa Kalimann? Vocês lembram disso? Que tem até aquele VT que ela tá brigando, que elas estão bêbadas um pouco, né? Alteradas. E a Bianca, daquele jeito intenso dela, começa a falar o porquê que ela tem problema com a Rafa. E a Rafa falando, tipo, elas brigando. Estavam numa festa e uma não cumprimentou a outra. Exatamente. E na hora que a Bianca contou a história, que era até uma festa do Fit Dance, gente, eu tava nessa festa com a Bianca, eu vi isso acontecer. Eu estava exatamente com a Bianca, assim como tava com a Vivian, com a Mônica, com a mãe da Bianca. E eu vi, na hora, que realmente não por... claro, não sei se foi por maldade, não sei. Mas realmente, claramente aconteceu o fato de que a Bianca sempre tentava cumprimentar a Rafa e a Rafa não dava, não virava. Abertura, né? Tipo assim, claro que eu não sei se foi por maldade, por ruindade. Eu acho que não, acho que foi por... Sei lá, acontece às vezes. E realmente aconteceu isso. E a Bianca, eu lembro como se fosse hoje que ela comentou no carro, a gente indo pra o Paris 6, a gente tava saindo do Fit Dance, dessa festa que tava tendo, e estávamos todos juntos, inclusive ela, né? E aí a gente no câmera falou assim, gente, não sei por que a fulana, né, a Rafa e tal, eu não sei por que a Rafa não gosta de mim, toda vida eu tento cumprimentar ela, e ela nunca olha pra mim, cara, eu vou parar de cumprimentar ela agora. E acabou a história. Acabou. Chegamos no Paris 6, aconteceu meio que a mesma coisa. E aí, tudo bem. Quando foi tempo depois no Big Brother, quando aconteceu a briga, foi muito engraçado. Porque provavelmente a Rafa nem lembra, ou, teoricamente, ela não lembrou que não cumprimentava a Bianca, entende? Então ela falou, não, eu nunca fiz isso. E eu ficava, claro que fez, Rafa. Eu tava lá. Você fez. E aí, quando todo mundo ficou cancelando a Bianca, eu fiquei com ódio, porque é muito louco você presenciar uma coisa e ver que todo mundo não sabe o que aconteceu. Ganhou uma proporção, né? Ganhou uma proporção imensa. E, claro, hoje já tá tudo resolvido e tudo mais. E é flor da pele ali. Mas é muito doido, porque eu sempre digo que em uma história existem 3 lados. A minha, a sua e a verdade. E quando você se dá a oportunidade de ouvir os 3 lados, você consegue chegar até a sua própria verdade também. E aí já surge um novo lado, entendeu? Então é muito louco isso, mas é uma coisa engraçada que eu sempre quis falar. Bianca maravilhosa, viu? Bianca, te amo, amiga. Muito maravilhosa você. E ela está arrasando no marketing. E você falou da Rafa, e a Rafa também chegou aí pra Cannes, junto com a Sara também, né? Como é que foi esse... A Rafa é maravilhosa, ela é gente boa, assim, eu já conheço ela há muito tempo, já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente algumas vezes, de conversar com ela. Foi bem tranquilo,
na verdade, a Sara, ela foi... eu fiz todo o atravessamento, né? Inclusive, fui eu, viu, gente? Foi sim. Fui eu que levei, tá? Convitezinho. Sara, Oxe. A Rafa, ela esteve lá e ficou belíssima, maravilhosa. Ela brilhou lá no tapete. Eu prestei um serviço para uma empresa que a levou, então a gente fez todo esse atravessamento. A Rafa brilhou lá em Ken. Então a Rafa, eu nunca tive nenhum problema com a Rafa, ela sempre me tratou super bem, ela é sempre muito querida, bem mais reservada, ela é mais na dela, entendeu? E cada pessoa tem a sua personalidade mesmo. E a Sara? É melhor a gente pular, tem como... Ops. É Ok. melhor a gente Polêmica. pular, vamos deixar. Ok. Porque eu gosto de poder falar coisas que... Beber uma aguinha, tá? a gente... É melhor a gente se abster desses assuntos, mas... E tem mais gente, assim, que você não curte, tá falando muito. Porque, na verdade, existem coisas que não vale a pena falar muito, né? Eu acho que eu prefiro, nesse caso, deixar em aberto pra... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Edith Gomes, eu sei que é de cearense, maravilhosa. Edith é boa. muito querida. A gente estava até comentando sobre a Edith no início, né? Eu conheço a Edith desde que não tinha Instagram. Porque a Edith, ela é blogueira. Ela é... De blog. Raiz, total. Raiz. Então, a Edith, assim, ela sempre foi uma menina muito querida. Eu conheço a Edith de adolescência. Tiane também conheço de adolescência. Aquele grupo de 7 de setembro, né, que tinha... conheço também uma pessoa muito querida, a Tiane. A Edith é luz, né, cara? A Edith, ela é a pessoa que eu não sei como ela consegue ser tão iluminada. Porque, assim, ela é energia. A única coisa que eu tenho raiva... Eu tenho uma raiva da Edith. Porque eu já viajei com ela e ela acorda escutando funk 5 horas da manhã, cara. Senhor Jesus. Ela acorda apavorada nas calcinhas de renda dela e ela acorda numa alegria que é descomunal. Que a gente não consegue... Não compatível ao horário, né? Compartilhar. Então, assim, você viaja, a gente... 5 horas da manhã, se tiver que estar acordada, a gente tá se maquiando. Quem? Assim, nem um milagre da manhã, minha irmã. 5 horas da manhã, você acordar feliz, cantando e se maquiando. A apavorada é Edith, essa pessoa. Então, às vezes, eu lembro que uma vez ela foi dormir na minha casa, a gente era adolescente. E aí, eu lembro disso desde o início, cara. Ela foi dormir na minha casa, a gente dormindo. Eu acordei de manhã, odeio acordar cedo, né? Até hoje. E eu olhei pro lado, a Edith... Bom dia, amiga! Bom dia! Comercial de margarina. E ela, bom dia! E eu, gente, eu não tenho nem força pra rir ainda, mulher. Tu já tá desse tamanho de rindo. Ela é muito alegre, a Edith. É muito energia boa, assim. Ela é muito querida, a Edith. Pois então, com essa energia boa, né, que a gente terminou de falando de coisa boa. Ainda bem. Foi tenso, né? Mas tudo bem. Minha querida, eu queria lhe dizer que você... com certeza abriu a cabeça de muitas pessoas, colocou uma sementinha aí em pessoas que, inclusive, nem acreditam no potencial que tem. E eu acredito que muita gente vai começar a seguir aí um pouco dos seus passos, porque você falou, né? A gente tem que começar a agir do jeito que a gente quer estar daqui a pouco. Exatamente. E a gente é grande, viu? Somos, amém. É verdade. Amém. Quero agradecer. Obrigada, Patrícia, mais uma Eu vez. que agradeço vocês. É muito bom, né? Eu acho que é o melhor trabalho que vocês poderiam ter. Mulher conversando, gente. É maravilhoso. isso, é você ótimo. se esquece. Você E esquece você tá que trabalhando. É Ai, porque a você gente tá queria ter tanto trabalhando. tempo, assim, pra passar Pra horas, passar né? horas, né? Mas é isso, gente. Queria agradecer também a vocês pelo convite. Acho que foi ótimo. A gente tinha muita coisa pra falar. Então Fica a o gente gostinho tentou de quero falando. mais. Fica o gostinho de quero mais. Se vocês Vai nas quiserem. redes, né? Fala. Vai, Meu Instagram é @patriciamirza, M-I-R-Z-A. Sigam lá. Se vocês assistiram esse episódio, já comenta lá no meu Instagram que você veio daqui pra eu saber e poder te conhecer melhor. E queria finalizar deixando um recado, pegando seu gancho também. Porque eu sinto que, claro, né, diante de tudo que a gente conversou aqui, de várias pautas diferentes, a gente entende que não é todo... Quando você conhece os bastidores, não é todo o espetáculo que você aplaude de pé. Mas que você continue fazendo o espetáculo acontecer, porque ele com certeza vai ter um propósito de alguma forma para alguém. Porque uma coisa que eu trabalho para fortalecer é que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nelas. Então não é sobre o que eu tô deixando para você, é o que eu deixo em você. E você falou dessa semente, então eu acredito que isso faz parte do meu legado e do seu. A partir do momento que eu tô aqui deixando um pouco de mim, eu tô, né, construindo esse legado e participando da construção do seu legado. E pessoas que têm essas inseguranças com tudo que a gente falou, que tem medo, enfim, tudo isso. Cara, entenda. Assim como eu não sou melhor do que você, pelo contrário. Eu tenho tantos problemas e dificuldades e eu vou apesar de tudo isso.
Mas você tem que colocar na sua cabeça que, independente da sua condição financeira, neurológica e etc., a sua maior dor, ela pode ser transformada no seu maior poder, desde que você decida que isso vai acontecer. Uau! Então, eu te encorajo a fazer exatamente isso. Se rodeie de pessoas que vão te contribuir. Analise quem merece estar ao seu lado, quem merece a sua presença. E as pessoas que validam você, nem sempre são as que falam que validam você, mas as que fazem com que você tenha acesso a coisas importantes. Como, por exemplo, agora nós estamos tendo uma troca muito genuína e você está tendo acesso a algo muito importante, muito valioso. É experiência, né? Alguém tem que passar por algo para deixar alguma coisa para alguém. Então, E uma pessoa que passou por vários momentos de adversidade e coisas bacanas é ela, Patrícia Mirza. muito obrigada, Obrigada. amiga. Ei, A sucesso, gente sucesso pra agradece você. esse Viu? tempo, né? Porque tempo é muito mais que dinheiro, na verdade. É o nosso bem mais precioso, que vai além dessa moeda financeira. Então, a gente agradece o seu tempo, que foi muito precioso. A gente aprendeu muito com você, viu? Vamos continuar aprendendo. E aí, se inscreve no canal, tá? Porque a inscreve gente no canal. precisa levar mais gente para esses conteúdos que a gente vem trazendo. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.